processo de guerra. E a gente sabe como é que filmes de guerra são, ainda mais envolvendo crianças, não tem personagens que são crianças. É pesado. Tem mais um outro filme de um menino que era alemão, amigo de um outro rapaz que era judeu que estava no campo de concentração. Eu nunca vi esse filme, nunca vi. Mas conheço um pouquinho da história. Parece que no final, o menino que é alemão se veste também com aquelas roupas aí que usavam para os prisioneiros do Visibot. campo de concentração e morreu também, né? Bem-vindo a Se não foi na Leitão.arte. câmara de gás, deve ser por um outro meio aí, mas enfim. E aconteceu isso daí. Ou seja, muitas crianças ficaram envolvidas nessas guerras que aconteceram, né? Estou falando de guerras assim mais recentes, tirando aquelas outras que aconteceram bem no passado, assim, na época da espada e tal, né? Muitas crianças estão envolvidas no processo, morreram de forma cruel. Hoje em dia ainda temos crianças, como em alguns países de África, que têm rebeldes, que são utilizadas como soldados, crianças usadas como soldados, né? Infelizmente, e acabam morrendo nesse processo de guerra. Crianças civis também morrem em guerras. Tá, falei de guerra, uma parada bem ruim que acontece nos dias atuais e que pega muitas crianças. E já vê tá fazendo o quê? Está de braços cruzados. Já vê cria essas crianças para passarem por isso, mesmo sabendo de tudo que já vai acontecer. Entendem? Isso é um ato muito cruel e maldoso. Não só aconteceram atos cruéis e maldosos, como vos mostrei lá em algumas passagens da Bíblia, como também ainda acontece atualmente, caso se supormos, imaginarmos, mas imaginar para caramba, que sim, esse Deus existe. Ele cria as crianças para estarem nessas situações. Segunda Guerra Mundial, guerra em Camboja, Vietnã, China, Japão e afins, no continente africano, no Médio Oriente, muita guerra. Ele cria crianças para estarem nessas situações de guerra, sabendo que de prontidão, que criando elas já estarão vão crescer, vão estar nessa situação de guerras. E não faz nada para ajudar. Não faz nada. Parece que há crianças que ele só traz no mundo para sofrerem e morrerem. Entende? Por mais que apareça um cristão e me diga, não, mas é uma fase, é um processo, nós não somos ninguém nesse mundo, Deus sabe o que faz, Deus faz o que quer com as suas criaturas, criou as crianças, sofreram, mas depois foram para os braços dela, que estão num lugar que é infinitamente melhor do que esse períodozinho que passaram na Terra. Mas pensem como é a mente sádica, uma mente macabra de um psicopata que toma a iniciativa de criar para este ser passar a existir, passar a sentir dor, que é algo que incomoda o ser existente que sente dor, se fazer questionamentos, sofrer psicologicamente se perguntando por que eu estou aqui, por que eu estou sofrendo aqui, por que eu estou nessa situação de guerra, sabem? Faz existir um ser assim para passar por essa experiência e depois de levar nos seus braços novamente. Isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco. Esse Deus é maluco. Vou ler aqui alguns comentários e depois continuar aqui a fala. Sim, a live está aberta. O link está fixado aqui no chat, Massoche. Algoritmo do capeta. Já tinha dito isso aqui. Ai, ai. Mas faz sentido, porque se o título é apelativo, 100% de chance de aparecer. Não entendi o contexto. Se 01 o título ela. fosse... Bem-vindo a entendi agora. Tem a ver com o YouTube Leitão.arte. aí, as paradas do YouTube que a gente tava falando, né? Maneiro, obrigado aí, galera, obrigado. Davi ganhou o Golias de pedrada. É mesmo? Mas naquela época já tinha espada, né? Mas usou pedra para acabar aí com o Golias. Ai, ai, ai. Crianças desaparecidas. Esse é outro ponto, crianças desaparecidas. Eu falei primeiro da situação da guerra. Também tem o caso das crianças desaparecidas. Pais que perdem seus filhos, outras crianças que são sequestradas, infelizmente, né? E Deus não faz nada. Deus todo onisciente, já sabia lá
de antemão, que essas crianças viriam existir, fulana e fulano iriam desaparecer, cicrano ia ser sequestrado. Mas daí fez a criança existir de igual modo. Para aquilo acontecer, ai, ai, não dá para pegar essa lógica, não. Não dá para pegar essa lógica. O quadrinho ficou muito bom, estilo mangá. Uhum. Eu procuro fazer estilo mangá, gosto bastante. Mas também estou me arriscando agora em quadrinhos coloridos também, né? Mas o que eu mais curto mesmo é mangá preto e branco. Gosto de coisas assim mais monocromáticas. Não sei se vocês perceberam também, mas até o coiso, a identidade visual do canal aqui, muitas das vezes eu coloco em preto e branco. Misturando também com tons de amarelo, vermelho e... É, só amarelo e vermelho mesmo, que dá um contraste assim mais. Geralmente é preto e branco que contrastam mais, né? Infelizmente vou ter que sair. A aula vai começar já já. Fica 01 à vontade, Olivia. minha querida. Fica à vontade. Se a aula é importante, Bem-vindo a vai acompanhar a aula, né? leitão.arte. Isso é o que mais importa. Draknana. Por Bem-vindo a conhecimento também. leitão.arte. Porque lives, vai ter sempre lives aqui. Um outro dia eu vou abrir uma outra live. E por aí vai. Davi usou a bunda de Golias e a bunda de Jonathan. Ai, ai. Do Jonatas eu sei que ele usou bem, e bem mesmo. Ai, ai, ai. Uma reflexão básica. Engraçado que o reino dos céus pertence às crianças, mas depois que crescem, perdem, né? Pois é. Bem pensado, a Ruth. O reino do céu pertence às crianças. Daí, quando a criança se torna adulta, vai ter consciência do que sabe, do que faz e afins, né? Corre esse risco aqui de perder. Se o reino do céu, se só vai para o céu aquele que se parece com crianças, é porque Jesus queria que nós agíssemos como crianças no sentido de não sermos questionadores ferrenhos, céticos. Se bem que também tem umas crianças que são bem céticas, né? Mas, enfim. Suelen chegou aí. Boa noite, Suelen. Seja bem-vinda aqui ao canal. Muito obrigado, minha querida, por marretar aí o like. Não se esqueçam de marretar o like, galera. Não se esqueçam de marretar o like. Acho que deveria colocar esse tema como algo mais chamativo, né? Por que Deus mata crianças? Por que Deus matou crianças no dia 1 de junho? Algo assim do gênero, né? Agora, botei aqui dia 1 de junho, Dia Internacional das Crianças. Não vão achar que é coisa de provocadora, né? Vão achar só que é uma homenagem aí e era isso. Mas, enfim, a gente aqui está abordando sobre assuntos que envolvem crianças e esse Deus assassino de crianças. Tem guerra, tem desaparecimento de crianças, miséria e fome também, por mais que nesse lugar que esteja tendo miséria e fome não haja guerras. Acontece de rolês também daqui, crianças passando fome e tal, né? Tipo, elas vêm ao mundo para estarem sujeitas àquela situação, né? Alguns até poderiam dizer, não, mas a culpa é dos pais, porque os pais, estando naquela situação, geraram uma criança. Não se seguraram, não se controlaram e geraram uma criança. Bom, o ser humano tem responsabilidades, sim, né? E em muitas situações acaba sendo responsável, como, por exemplo, o caso de pais que geram crianças em meio da miséria, né? Infelizmente. Só que entra um detalhe muito importante e interessante, né? Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus torna certas mulheres... Deixa eu levantar aqui um pouco a cadeira. Ai. Deus torna certas mulheres férteis. Como o caso de quem? Da Sara. Cheira da minha irmãzinha, né? Sara, a esposa de Abraão. Irmã esposa. Irmã e esposa. Vai entender. Quer mais é que era infértil e Deus tornou fértil? A mulher de Raquel. Raquel também. Mulher do filho de... Ai, caramba. A esposa de Jacó, se não me engano, né? Era Raquel. Era Raquel mesmo? Por favor, me ajudem aí. Quem souber disso aqui me ajuda, por favor. O nome. Acho que era Raquel, né? A esposa de Jacó. Jacó pegou duas.
Eram filhas de Labão. Pá, eu gosto muito desse nome, Labão. Labão. Tá. Filhas de Labão. Primeiro, o Labão enganou Jacó, disse: Você vai trabalhar para mim por 7 anos e depois eu vou te dar minha filha, né? Porque o Jacó queria a Raquel, a bonitinha. Acho que é Raquel, né? Não sei se estou Aliceida. falando errado aqui. Olha aí, o Rodrigo Bem-vindo a Humanista chegou na casa. Seja Leitão.arte. bem-vindo, querido amigo Rodrigo Humanista. Disse isso? Tá, então é Raquel mesmo, é Raquel. A responsabilidade de Deus sobe, nos, nos deveria ser muito maior. Espera, a responsabilidade de Deus sobre nós, deveria ser muito maior. Sim, realmente deveria ser maior. Porque se ele é um Deus infinitamente sábio, infinitamente complexo, sabe de todos os paranauês, nós somos que nem criancinhas, vermes, para ele, que precisam de orientação 24/24. Seríamos uns bebês em comparação com esse pai, né? Que precisariam de orientação 24/24, porque ele é um ser extremamente complexo, extremamente pica das galáxias, está lá, longe, né? A sua consciência, o seu ser, o seu entendimento está lá no cu do boy, no infinito. Então, nós deveríamos ser seres que deveriam sempre depender deles por estar sempre a fazer bobagens, porque somos limitados, né? Tá. Então a responsabilidade dele deveria ser muito, mas muito maior mesmo. A analogia é mesmo essa daqui que eu vou usar para vocês terem uma ideia. É essa analogia do pai e do filho, né? Falando de seres humanos mesmo. Um bebê recém-nascido não tem uma capacidade intelectual de percepção da vida como um adulto, o pai e a mãe também, né? No caso, colocando a mãe no meio. Os pais, beleza, os pais. Então ela precisa ser orientada, além de amamentada e tal, né? Precisa ser também orientada ao longo da sua fase de crescimento e afins, né? Basicamente isso aí. Lobão. Não é Lobão, Marcos. Acho que é Labão. Labão. Labão, o nome do desgraçado aí. Sim, se não me engano era 7 anos. Então o que acontece? Ele disse para o Jacó, queria o coisa, a Raquel, que era a bonitinha, a filha bonitinha, né? E Labão disse, beleza, trabalha para mim durante 7 anos e eu vou te dar minha filha. Só que ele enganou. Acabou dando a outra, que não era tão cedo. Não, não, mas eu quero a minha bonitinha, a Raquel, a Raquel. Tá, tá, beleza, beleza. Fez mais ele trabalhar por 7 anos, somando 14, para finalmente ficar com a Raquel. E adivinha, a Raquel era o quê? Infértil. Ai, ai, ai. Tem umas, tem umas histórias da Bíblia, meu. Puta merda. Como é que tem gente que acredita nessas porras aqui, meu? Eu tenho a resposta, né? Mas só tô rindo porque, enfim, às vezes dá esses momentos de se perguntar do porquê dos porquês que já tem a resposta. Ai, ai. Deixa eu ver aqui um negócio rápido. Estão me ouvindo? Estão me vendo aí? Não travei para vocês, não? Tá tudo tranquilo? Tá tudo favorável? Conseguem me ver se movendo? Travou? Tem uma baixada aqui no sinal. Vamos ver quem chegou, vamos ver quem chegou. Acho que tenho que dar um F5 aqui. Se o pessoal não dá um retorno, eu tenho que dar um F5. Um F5 básico. Conseguem me enxergar tranquilo, galera? Um retorno aí, alô? O Cristiano disse Raquel e Lia. Isso, a outra filha era a Lia, né? Milena chegou aqui acompanhando. Milena, seja bem-vinda, minha querida. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao canal Detetive da Fé. Quem mais? Vinícius Fernandes. Oi, Vinícius, seja bem-vindo aí, meu querido. Seja bem-vindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo de boas ou travou aí? Ih, a imagem até que ficou bem travada. É muita qualidade, o negócio nem aguenta mais. Travou tudo. Tá, mas conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir de boas? Fazer uma parada aqui mágica.
Continua travado ou voltou? Ah, disse que dá, a Suelen disse que dá para ouvir. É, vou dar um F5 aqui. Já volto aí. Beleza, estamos de volta aí, estamos de volta. É, coitadinha que já nem pode mais fazer vídeos com qualidade assim bem top nas lives, né? Mas também é um exagero o que eu faço, meu. Eu uso uma parada aí que filma em 1080, Full HD, sei lá mais o que. Até que rimou. Rista, aquela história que Deus pede hemorroidas de ouro. Cara, eu fico admirado, meu. Tem umas histórias assim na Bíblia, meu. Tem umas histórias. Eu fico admirado como é que tem gente que leva aquilo no literal, meu. Como é que acreditam que aquelas histórias são literais? Por isso é que muitos católicos tiram o pé da reta e começam a falar que não, é metafórico. Porque sabem que aquilo é idiota, meu. Sabem que aquelas histórias são muito idiotas, sabe? Mas enfim, tá, é isso aí, mas não sei se acabei escapando aqui algum outro comentário, mas é isso aí. E é como eu estava dizendo, tem pessoas que nascem, tem crianças que nascem, vêm ao mundo em situações complicadas, né? Situações de miséria, fome mesmo, miséria, né? Falei da guerra, teve alguém que me ajudou, esqueci o nome, desculpa, né? Ajudou aqui no chat, disse também que tem questão de desaparecimento de crianças, sequestros. Ah, tem essa questão de crianças nascerem em situações de fome, miséria extrema. E daí eu estava contando a história, né? Acabei me enrolando aí na história do Labão, né? E do Jacó e Raquel e Lia, enfim. O que acontece? Nós vemos que a Raquel era estéril, a Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Quem mais era estéril? Você lembra mais de alguma mulher que era estéril, estéril nos contos bíblicos aí? Mas enfim, o que Deus fez? Deus fez com que essas mulheres dessem à luz por magia, milagre, purpurinas, hemorroidas de ouro. Sabem aqueles brilhos aí que a Sininho solta, a fada do Peter Pan? É, fez essa magia aí, soltando glitter, enfim, né? Um montinho de coisas brilhantes. Daí essas mulheres se tornaram férteis. Sara nasceu numa idade avançada, né? Ah, é outro detalhe aí. Então, se Deus é esse ser pica das galáxias, que o cérebro dele está a anos-luz de nossos cérebros, né? Não podemos ter tal entendimento que ele tem. Nós somos que nem crianças, vermes para ele. Fazemos coisas só na merda mesmo. Ele sabendo que há crianças que não têm culpa de nada, crianças que não teriam culpa de nada antes de nascerem, saberia que essas crianças viriam ao mundo e que, por exemplo, a fulana, cicrana, nasceriam numa situação de miséria porque os pais são irresponsáveis e fizeram ela numa situação de miséria. Deus já previu a vida dessa criança, já viu que ela passaria fome e morreria de fome, né? Caso essa criança chegasse a morrer de fome. Deus já tem toda essa visão. Esse Deus que consegue tornar mulheres inférteis em mulheres férteis, como se vê na Bíblia, também poderia fazer a situação reversa, até porque é o Deus que tudo pode, é o Deus do impossível. Se pode tornar uma mulher fértil, também pode fechar o útero, usando uma expressão assim mais arcaica, né? Fechar o útero, sabe? Desovular a mulher. Mas não faz isso. Vê que a criança vai nascer. Ele próprio já fez os pais existirem dessa criança. Fez com que com que a mulher fosse fértil do casal, que infelizmente está na miséria. Vê que esse casal vai ter uma criança e que essa criança também vai passar fome, e morrer e afins. E daí deixa a mulher ser fértil, deixa o negócio rolar, andar, como se nada tivesse acontecido. Tarará, tarará. Vamos ver mais quem chegou aí, quem chegou. Isso aqui é... Iniciar modem. Na real, é só reiniciar mesmo aqui o coisa, né? O estúdio que fica travado de vez em quando.
Quem mais chegou aí? Heloísa, seja bem-vinda. Heloísa, seja bem-vinda aí. Vamos ver mais. E aí, Augusto? Opa, Tudo certo, meu? beleza? Beleza. Tá, vou pular aqui um pouco os comentários. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Um grande abraço. Júlio, você sabia que hoje é o Dia Internacional da Criança? É hoje? Exatamente. No Brasil é em outubro, né? Mas, enfim. É. Quem sabe eu também faço uma outra live em outubro, mas... até poderia fazer outra live em outubro, só que usando assim já um tema mais atraente e provocador, né? Tá, mas enfim. Júlio, sobre as crianças. Tem muitas crianças que passam em situações de miséria, fome, guerra e afins. Nesse mundo que infelizmente é cruel para elas, né? Algumas são privilegiadas e outras não. E eu estou falando dessas que não têm esse privilégio, né? Como você acha que Javé age nessas situações? Como você acha que Deus age? Como deveria agir de acordo com a personalidade que nós temos dele da Bíblia? E afins. Qual é o teu parecer? Eu? É Augusto, não é Júlio, não. Desculpa. Qual é o teu parecer? Manda aí, Augusto. Vamos lá. Eu acho que um olhar ateu é que um olhar que não tem Deus nenhum. Mas vamos partir do olhar cristão. E nós estamos no tempo de Satanás. O Satanás ele está mandando nesse mundo. Então, isso tudo é culpa dele. Isso tudo é culpa dele. Isso por um olhar cristão. Por um cristão. E, Satanás, isso tudo é culpa do pecado, né? Pecado corrompeu a humanidade e as crianças estão pagando por isso. Mas tem um problema aí. Elas criam o reino dos céus, não é? Pelo que dizem, sim, vão para o céu. É. As crianças, esse reino dos céus é para as crianças. Então, por que estão sofrendo aqui e estão crescendo sem esperança nenhuma no reino dos céus? Dá para ver, se você leva uma vida miserável, você não vai nem esperar o reino dos céus, não. Aí, como é que elas criam o reino dos céus se elas provavelmente não vão para o reino dos céus? Esse é o problema aí, né? Então, não entendeu a última parte que você disse. Como é que elas vão... Então, olha só. É das crianças o reino dos céus, né? Sim. É das crianças o reino dos céus. Mas elas crescem em uma vida miserável. Nós vemos isso na África, no Brasil, em quase todos os países do mundo. Elas crescem em uma vida miserável. Algumas nem chegam a ser na parte adulta. Elas Morrem crescem, mesmo, morrem. morrem, sem esperança nenhuma. Como é que essa criança vai crer em Deus se ela cresce em uma vida miserável? Se os pais forem crentes, aí podem influenciar ela, essa criança. Tem esse caso também. Pode. Mas será que a criança... Mas aí que tá, é que dependendo das circunstâncias também, Augusto. Se for uma criança asiática, ela vai se perguntar isso para o Deus de lá, né? Se tiver um Deus aí Pois deles. é. E dependendo do país Aí também. Mas aí no caso da crise asiática, vamos colocar o dos hindus lá, né? Dos hindus tem os Dalits, né? Os Dalits, Que seriam os Dalits. os Dalits são os sujos. São sujos, são os impuros. É a poeira do Deus lá. Deus lá que fez os Dalits. Então é meio que predeterminado que eles sejam pobres, né? É predeterminado que eles sejam pobres. Mas no caso do cristianismo, não. No caso do cristianismo, somos todos iguais. Mas essa é na teoria, né?
Porque É, na prática não. só na Na teoria. prática não. Na teoria. É que as crianças dos midianitas É, mataram os meninos. pois Pegaram as é. meninas virgens, fizeram o que fizeram. Os Isso. amalequitas mataram os recém-nascidos. Deles, é eles que protegem, né? Uhum. Porque eles têm o Deus verdadeiro, o Deus da guerra, o Deus do Não, possível, e afins. não, mas esse negócio de amar o próximo como a si mesmo era só para aquele povo ali. Os inimigos que se dane. Sim, ama Era só. Era, outro hebreu como a ti mesmo. é, ama o hebreu como a si mesmo. O resto do povo que se dane, o resto do povo que vai se ferrar para lá. Eles escolheram outros deuses, então eles são impuros. Mas é muito triste mesmo nós vermos essa situação onde É. crianças que são seres, ah, pegando dos recém-nascidos, que não têm ideia mesmo assim do que está rolando, sabe? E Uhum. colocando uma situação dessas, ela já vem nesse mundo e sofre com isso. No mundo cheio de guerras, misérias e afins, né? E na Bíblia nós vemos claramente que Deus pegou crianças, mandou matar crianças recém-nascidas e ele próprio com as suas próprias mãos espirituais matou o primeiro filho de Davi, como mostra aí a É, narrativa, né? mas pegar um exemplo de longe assim é meio que vago. Vamos pegar um exemplo prático aqui da nossa realidade aqui agora. Eu cresci meio que numa vida miserável, sabe? Eu, quando até os 12 para 13 anos, a gente comia o angu de manhã, no almoço e a casca do angu, você sabe que a casca do angu que sobra na panela, a gente O usava para angu eu jantar. já vi falar, mas não tenho ideia como é que é esse animal, não. A casca do angu que fica na panela, a gente comia aquilo ali na janta. Ah, a crosta que fica aí É a crosta que fica embaixo. embaixo. Então, olha só, como que um Deus permite isso para uma criança? Esse que eu perguntei a Augusto. Sabe por que eu te chamei Júlio? Eu pensei no Júlio César, meu. Tá, mas você é o Augusto. Se bem que Augusto César também foi imperador, né? É, Tá, Augusto César foi imperador também. também foi. Esse que eu tinha dito antes aqui, né? Antes de você ter entrado até Augusto. Ah, ele já sabe que vai criar essa criança que vai estar naquelas condições e mesmo assim faz para passar fome. Tipo, você vivenciou isso, tiveste essa experiência, por exemplo. Cara, eu também me lembro que teve uma fase. E aí, Sidney? Teve uma fase. Opa, Os meus pais hoje estão bem. Tipo, os meus pais hoje estão bem, mas eu me lembro na minha infância que teve uma fase que a vida mesmo também estava difícil. Que não tinha nem leite para tomar. E a minha mãe, assim, para tentar nos enganar, as criancinhas, né, e os meus irmãos, nos dava água com açúcar. Adocicava a água só para dar aquela enganadinha, sabe? eu também. É, mas que bom que tudo correu bem, a vida foi andando, meu pai conseguiu alcançar seus objetivos, seus sonhos. Minha mãe também sempre foi uma mulher batalhadora que procurou ter sua independência. E os dois juntos hoje estão aí firmes e fortes e a partir da adolescência e por aí vai começar a nos dar assim, uma vida mais tranquila, né? Mas isso acontece e eu diria que fui uma criança privilegiada, cara, porque tem outras, meu. Não tem como, sabe? Você vê a situação delas e, cara, é foda mesmo, é foda, sabe? Mas vamos colocar na ótica de Deus aqui, se Deus existe. Na ótica, esse Deus cristão ele não existe. O Deus ele cria a criança, ele é onisciente. Ele sabe que a criança vai passar fome, mesmo se ele mesmo se que criança. Ele sabe que a criança vai passar fome. Provavelmente ela vai morrer de fome, porque tem muitas crianças que morrem de fome. Ele sabe que a criança vai morrer de fome. E mesmo assim, ele cria a criança para ela crescer e morrer de fome. Olha só que Deus bondoso pra caramba. Esse Deus é bom demais da conta. Cara, Oh, esse Deus, a linha lógica é essa esse Deus é daqui, sabe? tremendo, esse Deus é tremendo. Não faz sentido.
Agir Esse assim. Deus Se agir assim, é porque não é nada bom, não é esse mar de rosas que dizem que é, é. sabe? Por isso eu E sou não herege. custa admitir isso. Tá, antes de passar para o Sidney aqui, seja bem-vindo mais uma vez, Sidney. O Meu Chris Deus do Oliver céu. disse o seguinte: os primogênitos do Egito foram mortos. Cara, essa também é outra parada que esqueci, né? Eu fui mencionando alguns pontos Uhum. e me lembrou dessa. O Chris falou dessa daqui também. Mataram também os primogênitos dos egípcios, meu. O que as crianças tinham a ver? Será que precisava chegar nesse ponto para finalmente desendurecer o coração que foi endurecido pelo próprio Javé? E, Sabe? ah, Não faz sentido. isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Ele endureceu o coração do faraó para mandar que as pragas lá. Aí depois ele manda as pragas para desendurecer o coração do faraó, que ele mesmo endureceu. Endureceu? É tipo, cara, é tipo que endureceu o coração de Faraó, como está escrito aí. Uhum. Daí lançou as pragas, pô, esse Faraó aqui tá muito endurecido mesmo. Eu endureci, o cara tá muito endurecido. Tá Agora muito vamos endurecido. matar os primogênitos para o cara desendurecer. Ué, por isso que Sidney tá rindo. Eu também estava rindo de umas histórias daqui da Bíblia que não fazem o mínimo sentido. Sidney, manda vir, cara. O que você acha, meu? Por isso Manda que eu sou ver. herege. Tudo é coisa para Jogando maluco, underline em gente. casa. Tudo é coisa para maluco. Então, o que Bem-vindo a acontece? Eu leitão.arte. sou herege com essas coisas. Pergunto para vocês. O primeiro rei a adorar um deus, certo? E prestar oração, para ser monolatra. Qual o nome dele? Conhecido pela história. Não é Akenaton? É. Que não era faraó do Egito? Uma dessas crianças não podia ser um Akenaton no passado? Que lógica tem que se Deus faz? Nenhuma. Que Nenhuma. lógica tinha? O cara chega, furunfa a mulher lá, em vez dele sofrer, em vez de Deus dar uma hemorroida nele, bem feia, certo? Hemorroida de ouro. Isso. O hemorroida de ouro deve Quando ele doer fosse- demais da conta, viu? Quando ele fosse pro banheiro, ele defecasse 10 quilos de ouro de uma vez. É, Mas se você fazer isso, não. Mata o filho. Mas não tem lógica. O outro cara lá, sabendo que que a filha dele tá morando na casa com ele, certo? Que a única pessoa que tá, fala: Ah, meu senhor, a princípio, se o senhor me fizer ter grande na guerra, a primeira pessoa que eu ver sair da minha casa, eu sacrificaria pelo senhor. A também primeira tem coisa. essa história Mesma aqui. coisa, certo? Que eu não Só que esqueci o ela que era é. Não criança tinha ou era já cachorro, adulta, não uma tinha mulher adulta? vaca, não tinha bezerro, não tinha nada. Só tinha a filha dele morando na casa dele. O que eu Sidney. esperava que fosse sair? Papai Noel? Mas Coelhinho Sidney, da Páscoa? Sidney, era uma criança ou era já uma adolescente ou uma mulher adulta? Não, acho que era uma criança, depende, porque adolescente lá era 12, mulher adulta, para eles era 12 anos. Com 12 anos já estava no estado para casamento, bom para casamento. Virgem Maria, se é que existiu, casou com seus 12 para 14 anos. Então eles casavam assim nessa idade. O que é 12 anos? Então esse Lembrei mais negócio. uma coisa aqui, mas continua, Sidney, continua. Lembrei outra parada que envolve crianças. Continua. O que acontece? Aí a gente vê que. Outro exemplo, o Akhenaton, ele foi monolatra, certo? Daqui a pouco vai matar todas aquelas pessoas lá de Gênesis de Números 31, certo? Manda matar os meninos e as crianças, e algumas crianças lá, e as meninas que não conheceram homens, iam viver para eles. Com que sentido? Ah, tomar banho. Tem gente que fala que lá não é estupro, aquilo é abuso de menor, pô. Então a gente vê o seguinte: um Deus que manda matar crianças, meu, é E inferior aí, a jogando em nossa. casa, boa noite. Tem uma moral objetiva inferior à nossa. Como é que Entendeu? tá? Pela nossa civilização, então nós somos uma civilização de deuses, porque nós possuímos uma moral objetiva superior a deles. Por isso que me fez desacreditar quando eu estava no Deixa eu cristianismo. ver como é que tá Isso meu me fez retorno desacreditar quando eu aqui. estava no cristianismo. Só que quando eu estava saindo do cristianismo católico, percebi uma coisa. Tem um padre muito bom, que é o nosso padre Bruno, e também já não era mais crente no cristianismo. Os próprios padres estavam perdendo a fé Acho no que ele já cristianismo. foi. Então a gente vê o seguinte coisa: eles não acreditam naquilo que eles falam, que eles pregam. Eles sabem que aquilo que eles pregam é besteira, que não adianta nada. Deixa eu Então ver eles se meu acabam sendo retorno tá. os culpados por haver Deixa eu tanto ver se meu ateu retorno nesse tá mundo. ok. As próprias lideranças. O que acontece? Você é obrigado a seguir um livro É, cheio tá de funcionando histórias da ok. Era do Bronze, as histórias. Cada uma tirada do fiofó com um pauzinho, como se diz Bem, eu acho que ele já popular foi. aqui. Vou desligar o microfone. Então o que acontece? A Se ele pessoa voltar, monta aquelas eu falo com histórias ele que ninguém novamente. acredita.
de jumenta que fala, de cobra falante, e esse piriri pororó, de um Deus invejoso, um Deus que gosta de fazer aposta com Satanás. Não, e deixa o Satanás fazer a coisa com o melhor dos servos dele. Imagina que o Satanás saia cuspir com o pior dos servos. Então, o que acontece? A gente observa o seguinte, que a Bíblia, por que a Bíblia ela é proibida na China? Sabe por quê? Porque ela tem Manda ver. perversidade. Então, os chineses não gostam de perversidade. De perversidade, imoralidade. Eu quero ver o que é o seu Gun. Imagino que gosta, tem muita gente lá que gosta, só que não é muito, como Não, posso É dizer, muito popular, não não. não é muito exposto assim também, né? eu quero que apareça, eu vou rezar aqui para Yahvé, para ver se aparece algum cristão na live que me prove que Gênesis 12 é moral. Gênesis É. 12. Vai, Yahvé. Qual é a história de Aí, Gênesis aí 12? sujou. O Renato podia entrar aqui. Renato é um cara que acredita que a Bíblia é literal. O Renato podia entrar aqui. Porque Eu nem sei se o Renato conhece o canal aqui, né? é, O Papai mas, Noel mas, Karl mas, Marx. Karl mas Marx. vamos falar de criança aqui. Vamos falar de criança. Vamos Os falar de filhos de Jó, que culpa que eles tinham daquela treta lá com Deus lá e Satanás? Nenhuma. Pelo contrário, Oséias _ Leitão. visto como o humano mais Bem-vindo a mais bem Leitão.art. honrado da face da terra, o que mais obedecia a Deus, o mais cordeirinho. Se ele faz isso com mais cordeirinho, o que ele faz com a gente que não é tão cordeiro, faria? Pois é. Outra coisa. Somente eu sendo herege. Eu sou herege mesmo, graças a Deus. Tem os cordeiros e tem os cabritos. Eu Nós somos os sou cabritos. lobo. Eu prefiro ser Nós lobo. somos cabritos. Entre ser cordeiro e lobo, eu prefiro ser o lobo. Não nasci para ser cordeiro, não. Esse negócio de abaixar a cabeça não é comigo, não. Eu prefiro ser o lobo, o macho alfa. Então, o que acontece é o seguinte, né? Na minha opinião, certo? Na minha opinião, esse Deus já está morto de velho. Por isso que eu falo, Deus é o universo. Não que eu vou pegar, acender uma vela para o universo. Meu universo é isso. Não. Eu acho que Deus é o universo, porque o universo foi mal entendido. O universo pode até ser consciente, mas não é porque o universo quer esteja consciente que eu vou acender uma vela para o universo. Se o universo é Deus e está consciente, então melhor a situação aqui na Terra. Daí sim eu posso pensar em acender uma vela. Você é panenteísta, né? Não. Eu vou falar um negócio. Eu sou cético mesmo. Eu sou cético, mas eu sou panteísta de certo ponto. Eu sou agnóstico. Eu não provo que Deus existe, então diz. O Ritchie também é agnóstico ateísta. Eu sou um agnóstico teísta, certo? Porque eu dou uma possibilidade. Eu já cheguei a desenhar teorias de um universo criado por um Deus, por exemplo. Eu acredito no universo totalmente criado, com design não inteligente, mas super inteligente, por exemplo, em que em determinado momento surgiu tudo assim, abrupt. Por que Designer não inteligente, super inteligente. Exato. Super inteligente. Mas por que eu acredito nisso? Por quê? Porque nós somos capazes de Taicunha criar um Artes. sol artificial dentro da Terra. Bem-vindo a E fazer ele ser 100 Leitão.art. vezes mais forte. Nós criamos, nos anos 70, homúnculos. E inserimos no útero de uma mulher para que essa engravidasse. Hoje é uma coisa comum. Tem um amigo meu que tem 2 filhos de inseminação artificial. Eu tive meu braço direito recolocado no meu corpo. Movimenta minha mão, tudo. Eu tive uma ruptura, uma explosão do bíceps direito. Meu braço foi refeito. Então, a gente vê maravilhas nesse mundo. Hoje, a gente está vendo a inteligência artificial. Se não tomar cuidado, a gente vai ser endevorado uma coisa pior, que se chama superinteligência. Pelo seguinte, Ou singularidade. Vamos fazer perguntas aqui relacionadas com o assunto, Augusto, pegando o gancho do que o Sidney acredita, né? Mas antes só gostaria de pegar mais um outro detalhe, né, que escapou. A gente estava falando aqui de algumas passagens que envolviam crianças na Bíblia. Tem também Teve uma live que falaram algo bem interessante, como que eu parei para pensar. Quando o Herodes ia matar o menino Jesus, só avisaram quem? Só Maria e o corno do José.
Tá, Deus, e o resto das crianças que estavam aí não avisou por quê, porra? Tá nem para as crianças que estavam aí. Oi, Tayana, tudo bem? Que essa matança só conta, não, só Tudo conta jóia? no livro dos cristãos. Você não vê em livro de história nenhuma essa matança. Herodes era louco. Herodes era louco. Herodes Tá tudo mandou jóia matar aí? a família toda. Porque ele achava que os filhos deles estavam é, tramando contra o trono dele. Tudo bem? E os últimos 2 filhos, que são os melhores filhos que ele matou, apareceu um espertalhão, isso quem conta Flávio Joséfos. Naqueles tempos, o cara era um grego. Só que o cara espertalhão e percebeu que Herodes era cheio de nhenhenhê, cheio de acreditar em tonterias. Então, o que aconteceu? Muito supersticioso. Ele chegou lá e falou que não, Apolo apareceu para ele e disse que os 2 filhos dele estavam tramando contra ele. O que ele fez? Ele matou os 2 filhos. E o cara se retirou com a grana, tudo, se Aí retirou para sim. longe, onde as garras do Herodes não podiam alcançá-lo, e viveu uma vida de fortuna. Enquanto depois que o Herodes percebeu que ele Como é que foi tá, jogado, como é que tá as estruturas? foi jogado contra os próprios filhos. Tá esculpindo A sua bastante? esposa, que ele gostava tanto, porque pela beleza da esposa, ele achava que a esposa Deixa eu era ver como é que linda. tá meu retorno aqui. E para os outros, que eram das outras regiões, o que acontece? Ele Tá ok. tratava melhor quem não era do reino dele do que quem era do reino dele. Então foi um idiota, um cara muito. Então o que acontece? Se ele tivesse Não, feito mesmo a matança essa pintura das não crianças, é rapaz, encomenda não. o judeu daquela época, uma que ele é indumeu. O judeu adorava indumeu. Puta! Também Esses do são país tokens adorava que eu tô indumeu. fazendo Indumeu acho que do jogo fervendo de com bastante board game. farofa, com bastante batata. Bem, E eu tô ele fazendo pra bem mim, né? pronto. Porque assim, quando eu estiver jogando, pra eu não misturar os meus tokens Se ele tivesse feito isso, com ele as só não tokens provocou uma guerra civil, porque a guerra dos tronos não da era guerra IA. contra Roma, era a guerra civil que estava Ou acontecendo naquela quando eu época. estiver jogando com uma pessoa, não misturar os Ele tokens, foi sabe? até devorado pelo próprio pessoal do Por povo. Eles exemplo, matariam como louco, eles ah, estavam passando fome. deixa eu te dar um exemplo. Então o que acontecia? Ele não teria Esse aqui é o token de ele era glorioso. escudo Porque pro que eu próprio fiz, povo, sem ser a família dele, ele tratava o povo bem. sabe? Ele se preocupava, fazia as obras de irrigação, fazia as Agora o token construções. original do Se você for jogo analisar é assim, ó. você vê que Herodes não era ruim. Tá vendo? Era ruim para a família dele. Porque Aí pra não misturar se deixou o levar meu pelos filhos, token matou a mulher dele, que era com o mais token do bela que a jogador, mulher. oponente, Matou por quê? Porque achava ou que da os IA amigos quando ele estiver jogando dele solo, conspiravam contra ele. Matou os filhos, porque aí eu achava fiz que os filhos diferente, conspiravam contra ele. entendeu? Todo mundo que conspirasse contra ele, matava. Ele não queria ser da família dele. Por exemplo, esse é o token, a ficha de carga E assim foi. do E teve um jogo. finzinho bem ruimzinho, Herodes. Teve um fim muito ruim. Augusto, Aí pra eu não misturar com o meu, eu fiz esse aqui, ó. sabe se era dos Aí na hora do bem, jogo eu não porque misturo me passou uma imagem na com o do cabeça, jogador, assim, outro Stalin. jogador, ou com a IA, entendeu? Quando escrevendo, me passou na cabeça o Stalin, não sei Aí porquê. assim, Mas você eu sabe fiz que pra mim, mas Stalin pegou, mandou se aparecer alguém interessado, eu faço uma encomenda, entendeu? Eu tenho até no canal, no outro Aí canal, esse aqui são os tokens de história estresse, tensão e sobre o crítico, stalinismo. entendeu? Se o ateísmo foi implantado no stalinismo, pergunto para vocês, o ateísmo foi implantado no stalinismo? Sim ou não? Se não, o porquê que não? Eu já sei a resposta, você já tinha falado antes, então já sei. Você já sabe, né? Então o que acontece? Stalin se tornou Beleza, o Deus daquela então. nação. Exatamente. Então não tinha ateísmo. E Se você aqui, ó, disse antes. Essa aqui se culta o homem, culta e aqui eu tô ao governante. o cliente, né? Isso acontece também lá na Ratinho no Castelo Rá-Tim-Bum. Tem essas paradas Aqui de era usar, o que eu. enxergar o líder como uma entidade, um deus, algo assim. Esse aqui Exato. foi. Então o que acontece? Trocou 6 por meia dúzia. Deixou de Eu dei acreditar na pra, Então, quer dizer, deixou por pra quê? cremosa. Eu vou Assim buscar que eles desculpa, né? sentaram Vocês continuem a aqui. conversa aí que eu vou dar uma ida Sentaram em Ezequiel. no Vou Ratinho ver Castelo eu vou ver Rá-Tim-Bum. só o 6, não é para Quebrou o repetir, nariz eu vou ver dele 10. Daí eu vou pegar o 6. e a orelha. Eu tô Então, restaurando. o que acontece? Houve esse problema todo aí. Esse aqui foi de um Acabou cliente que aconteceu a mesma coisa. para ter a revolução Aí ele derrubou, aí quebrou. na antiga União Soviética. Quebrou Eles reescreveram a história. Mudaram né? desde a Pressionou o ratinho, aí quebrou a orelha e os olhos. criaram uma teoria, chama a teoria Aí eu do tempo fiz fantasma.
Os russos Eu fiz, né, acreditavam que a Idade Média outra não existiu. peça do olho da orelha e tô restaurando esse ratinho do Castelo Da Rá-Tim-Bum. época dos merovingios direto. Ah, eu A gosto Revolução, bastante também. a próxima Revolução Eu tenho que Francesa. fazer um pra mim. Então o que acontece? Eles comiam um Eu, tempo. eu acabei vendendo todos os A ratinhos. história Eu fiquei sem. nossa era tudo besteira. Que os judeus Fiquei e sem. cristãos eram o mesmo povo. Então eles achavam que a história foi totalmente reescrita. É coisa doidice dos soviéticos, doidice. Mas por quê? Uma ruptura cultural que eles fizeram com Passando o Ocidente. Você agora acha, Augusto? uma camada aqui Mas vamos lá, vamos partir nas para uma outra laterais. pedra. Uhum. Se fosse um socialismo de Calmacho mesmo, seria uma coisa belíssima. Esses tokens aqui só tem um lado. Maravilhosa. Mas São o todos vermelhos de um lado. virou comunismo. Esse aqui vai ser mais rapidão. Eles pegaram uma Agora coisa, termina aqui e vamos pro começo. socialismo utópico, Karl Marx ele fez lá bonitinho. Passar mais um todo pouco mundo aqui ser do lado. igual, todo mundo ser igual perante a sociedade. Aí transformou em comunismo. Eles conseguiram ter uma coisa boa pra caramba e copiar, fizeram o pior governo que Do tem, lado. que é o comunismo. Em Mas você cima. sabe qual foi a grande falha? É o seguinte: o que acendeu ao poder foram os militares. Na realidade, foi o militarismo que foi implantado. Os militares, então, se você É. acreditar, se um fulano de tal tem uma fazenda e tem uma vaca, você ia Tem lá que com fazer a um. vaca, Tem que fazer não um. deixava nada pro cara que tinha vaca. Ou um Tem pedacinho que fazer pra um vaca, pra mim. ficava tudo pra eles. Então o que O aconteceu? Mupa Eles também. acabaram espoliando Esse a terra robozinho dos cinza trabalhadores. que fica aparecendo Então a no. escravidão começou a ter raiva deles. Aí Os na. pensadores também que passaram a ter o diálogo, os No. artistas. Tem um filme que é bem a Nas cara dos anos fotos. 80. Anos Esse 80 foi a robozinho época que cinza. começou a ter um declínio. Ele é um Mupa. Então o nome do filme era O Sol da É Meia-Noite. um personagem de história de quadrinhos. Então, De muito bom um. esse filme. De um artista Então o que aqui de acontece? Mostrava o Araraquara. contraste Eu gostei do, bastante. Tem que fazer um do, pra mim do, do também dançarino depois. americano que se exilou na União Soviética, em contraste com outro, que era o Baryshnikov, que era um dançarino soviético que queria ir para os Estados Unidos. Então mostrava esses dois contrastes. Então o que acontece? Então isso Tá demonstrou bem para aqui os do russos que a lado. coisa não estava boa. E a própria União Soviética acabou se implodindo e Agora em mudando cima. de um Estado socialista, acabou virando capitalista de uma hora para outra. É, E não Não somente deixar. Ficar bem molhado, mas não deixar. nos anos 80, Não mas nos anos deixar 90, 91, fazer foi gota o Muro não. de Berlim. Então o que acontece? A China tem até uma música, a China ainda foi antes. A China foi nos anos 80 mesmo. Até aqui muita coisa estranha no país distante. Aqui na esquina cheira sangue. Qual a peça que tu A estás China bebe Coca-Cola. trabalhando Então, o que agora? acontece? Do RPM, essa música. O que acontece? Culturalmente, a China passou por esse movimento de uma forma maior e de libertação. Quando chega os anos 90, a Cima China já, em vez de ser uma e república socialista, pelos passa a ser lados. uma economia de mercado, que é o nome que hoje os países capitalistas se dão. Economia de mercado. Produzir para o mercado externo e possibilitar a acumulação de riqueza. Então, é um país Cima. capitalista, a China. Hoje a China é capitalista. Pode ainda ter um pouco vestígio do comunismo, mas é capitalista. Assim como a Rússia também é capitalista. Então o comunismo acaba sendo limpa-se daquelas regiões. E com que isso que acontece, Cuba acaba se ferrando. capitalismo com um pezinho no comunismo, né? Mas sabe, não existe sistema capitalista perfeito, Augusto. Se você for analisar os Estados Unidos é 100% capitalista, sim ou não? Não. Não, ele é economia planejada também. O setor de energia elétrica, de energia, que eles chamam, então estão na mão do governo. Como setores, em certos setores também estão na mão do governo. Então o que acontece? Você tem um Mãe governo Terra. que planeja a economia. Cadê? Já era pra eu ter terminado. Então você falar de Mas não neoliberalismo, consegui. falar Cadê? de ancapismo para Tô americano, terminando a é uma coisa modelagem de maravilhosa. uma Você tem que aplaudir. Mas qual que é gaia a Mãe ficção que Terra. você está pensando em fazer? Pra iniciar a Então pintura. você coloca o ancapismo Entendi. num determinado local,
eu nunca vi um país ancapista dar certo. Ou a única coisa, a única Tu exemplo tá ancapista que eu tenho fazendo um molde ou tá usando uma massa que na ela, época que não era Grã-Bretanha, né? ela Na época já dos Essex, eram endurece? os reinos Uma, protestantes tipo uma que PV dominavam Clay. aquela região, na época da invasão viking. Então tem um reino que servia apenas para fazer uma coisa, Interessante. outro reino que servia Depois eu vou apenas dar uma para olhada lá no brigar, fazer Sidney, me desculpa, meu, na mas tua vamos live lá. focar no assunto aqui, Salva. né? Eu tava lendo aí as Vamos paradas voltar e tal, pro tema fui da ler mais live. outras coisas rapidinho, peguei aqui um Vamos negócio. voltar pro tema da live. Vamos voltar pro tema, senão vai virar assunto de política, Não, exatamente. Não, política econômica e afins. isso dá uma live do caramba, viu? Ô, A live mudou de assunto mesmo lá. você, viu? Então, Desculpa, tinha caído aqui o fone, não entendi, desculpa, Augusto. Isso dá uma live do caramba, os negócios aí do crescimento, socialismo, ou Sim, mas o foco do canal não é esse, né? Inclusive, eu evito mas falar sobre esse foco, assunto o porque foco também hoje gera é uma briga entre a galera. Uns são mais da é, direita, outros da esquerda, um mais capitalista, outro mais comunista. Enfim, é, mas vamos focar nas crianças, vamos focar nas vamos criancinhas. lá. isso. Vamos O focar nas Lucas tinha criancinhas. mandado aqui uma passagem que era Ezequiel 9:6, Entendeu? né? Deixa eu compartilhar aqui. Meu celular tá só É? 5%, então daqui a pouco eu tô saindo. Tá bom. As camadas. Tranquilo, vou ler rapidinho Agora eu aí, vou ó. passar mais um pouco aqui no ratinho. Tá, eu li um pouco aqui pra cima, né? Pelo Isso que aqui tá entendi, tudo parece que ia mascarado. Só marcar não tá as igrejas mascarado que a Javel orelha. preparou pra marcarem sinal na galera lá de Israel. E os que não tivessem sinal, aconteceria isso com eles, né? Que tá aqui já em 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, como sempre, né? E mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da Sim. casa. Já reuniu uma galera aí para exterminar o povo dele, que não tinham os sinais. Inclusive os meninos, né? Como vocês viram aí. Mas Então esse essa é a passagem sinal que o Lucas nos mostrou. é Ezequiel, né? Ezequiel 9:6. Eu acho que o cara bebeu aquele. Como era aquele negócio lá da Amazônia? Ayahuasca. Asca. Ele bebeu Asca, né? O cara teve um sonho lá. Olha, Ezequiel viu o OVNI. O cara viu o OVNI. Pegando um pouquinho de tinta preta aqui, ó, mas Pensa, certo? Se você for ver Ezequiel, são tá invernizado. Ezequiel, certo? Muita coisa da Bíblia havia uma proximidade de Tá bom. da Ih, minha ilha. câmera tá começando a travar ali, é? Que bosta. O crescente fértil. É só passar umas cordilheiras, tava por lá, certo? Só passar Eu aquela acho que já parte acabou a do tinta. Iraque, você já estava lá. Então você Eu acho que saiu. acabou a Então tem um tinta. lugar chamado Vale do Indo, onde você tinha, Acabou. onde Esse é um momento crucial. hinduísta. Quando acaba a tinta Por que eu tô falando no isso? aerógrafo assim, ixi, Ezequiel não fala dos objetos tinta jogos, acrílica, não fala você dos coloca objetos que logo água. os rins nas costas. Já coloca logo água, já vai tirando. É o momento mais crítico Sim, não sei da se tinta secar tá escrito no assim, aerógrafo. mas eu tenho umas traduções que falam que tem um rins nas costas, de ser um cara Dá uma na espécie de emparrafada. um formato E vamos pro outro lado nas costas, exposto. pra já tirar essa tinta, esse resto de tinta aqui de dentro. Só pode Vamos ser deixar uma parte secar da não. explicação. Isso que eu pensei. Mas se você for ver bem as máquinas voadoras que ele viu, você lembra aquelas máquinas dos Vedas, da cultura Veda. Eu tô usando a Máquinas voadoras. máscara líquida. Só pode ser, na minha opinião. Onde já se viu? Máquinas. Não, mas o que seria Deixa eu aumentar, apagar aqui a luz, né, pra economizar uma energiazinha, né. São máquinas voadoras. Cara, mas a Bíblia tá E vou aumentar a pressão aqui de 15 para 30 PSI. 30 não, 20. De 15 para 20 PSI. Para sair com jato mais forte. Para limpar o aerógrafo. Porque os pedagogos estão na realidade quimera. Cadê? Vejamos. Esse projeto é a única. Está sendo feita em biscuit. Recentemente fiz três moldes.
e cópias em resina do Google. O Google é legal, hein? O vovô Junjun, não conheço. E o monge. Dei um tempo no próximo molde de uma Irmanjá. Ah, Iemanjá, né? Que estou modelando em C12. Legal. Eu modelo na Clay Media e na Plasticeira, que é essa aqui, ó. Já estavam vendo OVNI aí, umas paradas estranhas. Se bem que OVNI é objeto voador não identificado, né? Mas dentro Plasticeira. OVNI pode também é um objeto que veio de fora. Bem durinha, eu gostei bastante de trabalhar com ela, hein? Onde é que você tá olhando? Ela é clay e cera. Você tá olhando se... Quando seca, fica bem durinho, hein? Dá pra lixar. Agora você tem que trabalhar com ela com maçarico. Esquentando a espátula no maçarico. O produto que eu uso pra mascarar é esse aqui, ó. É a máscara líquida da Cofix. Eu uso a máscara líquida da Cofix. E... ele tá fora de foco. Aqui a máscara líquida da Cofix. E essa massinha aqui, ó. Essa massinha aqui multitac. Peraí que a luz tá dando. Eu uso essa massinha aqui multitac. Ela parece um chiclete. Ela parece um chiclete. Eu uso essa massinha para mascarar. E essa massinha, a máscara líquida e essa fita aqui automotiva. Essa fita aqui, ó. Cadê? Tá escrito aqui, ó. Opa, minha mão tá na frente. Essa aqui, ó. A fita automotiva. Então essas três coisas que eu uso para mascarar. Tu tá usando o que para mascarar? Não, mas do nosso jeito, né? Não tão perfeito assim. Deixa na próxima. Mas aí o que acontece? Eles Para mascaramento das peças. no que eles achavam do sagrado, de outra interação entre culturas. 4 anos de luz por aí. Não, que eu falo integração entre culturas da própria terra. Eles estão aqui lá como se fosse um sonho lúcido. Certo? Quando as pessoas começam a escrever aquilo, é que nem Da Vinci. Da Vinci não desenhou o helicóptero muito antes que ele existir. Então pode ter um conceito que a pessoa faz uma determinada máquina e como talvez venha a funcionar. Um conceito. Não que aquilo lá existiu. Certo? Então a máquina que os indianos viram não estava voando. Sei lá o que eles fizeram em construir. Não vou nada. Aquilo é só conceito. Tudo É conceito. Como se fosse um sonho, certo? Eu bati aqui, não foi na... Bati na tampa ali da câmera. Nossa, a fita crepe é perigoso pra caramba. A fita crepe mesmo você passando verniz, ela tem uma cola muito forte. A fita crepe é medonho pra rasgar, pra puxar tinta de novo, hein? Cuidado. Eu como sou muito... Eu sou fissurado em detalhe. O que eu puder mascarar, eu mascaro.
Se eu puder mascarar, eu mascaro. É que nem, por exemplo, o cara que viu por exemplo, o Monte Olimpo. Os caras viram um monstro aqui no ar. Não, um monte que fica no céu. Eu sou bem... O Senhor tá naquele monte do céu. Agora eu Aí posso vai passar um falar assim, pouquinho vai aqui de tomar uma desinfeta, ajuda, velho. Só pode. Viram Vimana, Monte do Céu. desengordurante, Daí tinha o ópio, para certo? tirar os O últimos ópio, vestígios eles de usavam muito ópio. E tem que o tinta haxixe possa também. ter. Você sabia que a palavra assassino vem da palavra assassino? Ah, é? Você jogou Assassin's Creed? Assassin's Creed? Conheço, mas nunca joguei. É gostoso. Então o que acontece? Os caras tem umas normas que falava nesse mundo, É, nada é cara, verdadeiro, sendo eu nada é sou, verdadeiro, tudo é permitido. Só que tem uma eu continuação. sou A bem, morte do homem é eu sou responsável bem pelo fato. obcecado nos detalhes. Então o que acontece? Você vê Dá um essa trabalhinho, viu? situação, Mas também quando eu termino que eu olho, eu digo, porra, para não demonstrar. fui eu. E vamos virar, hein, Fui Rodrigo? eu não. Vamos virar esse ciclo. Cara, se for para acreditar nessas paradas, eu prefiro acreditar nos meus unicórnios rosas que estão há sei lá quantos anos luz daqui dançando balé. Deixa eu te mostrar Os unicórnios uma navezinha de Star Wars que eu acabei de terminar de pintar. Pronto, o Aí vês que aerógrafo tá limpo. Deixa eu ver se não melhorou a tinta. Ou se não melhorou a tampa. possivelmente Não. Deixa eu deixar só um pouquinho de água aqui, de molho. como é que Deixa eu Deus conferir só o bico percebe, aqui para ver se não tá lidar com a sujo. situação que as crianças passam no mundo? Não, tá Cara, tanto legal. faz, eles se preocupam com as crianças, tanto não se preocupa com o Eita meteoro. porra. É Ai, salve quem vem pra puder. cá. Mas Caiu ele causou aqui as a bico. crianças, tipo, foi Por consequência. O que fato não? de universo Vamos existir, nós. As crianças, consequentemente causou a existência das crianças. Ainda mais se Vou for deixar um universo pouquinho aqui de consciente, água só. de molho. Quando eu terminar tudo, aí eu essas partes, certo? tiro Eles essa são feitos para água. competição natural. Então o que acontece? Agora, vamos trazer o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum pra cá. Se você for uma merda de humano, você vai deixar elas passar por Pra... cima. É uma questão de competição natural. Assim que Ah, funciona a Deixa humanidade. eu mudar aqui a alguma coisa câmera. tu acho que é perguntar algo. Vamos lá. Deixa eu acender aqui a luz. O universo. Ah, desculpa aí, o claro que deu. Caramba, rapaz. Sim, Vou tirar o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, deixar Lembra lá. daquele Colocar jogo, pra lá. não sei se ele jogou, E guardar aqui na chama cabine de pintura. Eu Undecember. podia estar pintando aqui Jogou? dentro, né? não, já ouvi falar dele, Anderson. Oh, Podia estar pintando isso aqui mesmo, dentro o da cabine de universo pintura. consciente. Oh, o negócio é louco demais da conta, porque o universo está Peraí, com você o tempo todo. deixa eu prender aqui Olha a só, cortina. mas vamos voltar. Vamos Mas aí é voltar. o universo Deixa eu consciente. É, tipo, prender a minha aqui a dúvida é. cortina. Tipo, gostando de você fazer a Ligar pergunta, só uma aqui. dúvida rápida. Sidney, tipo, Esse aqui, ó. se decide, meu. Ó, a O universo pintura é ficou consciente ou não? show. Só falta só passar o verniz É aqui consciente, na... beleza. Você tá consciente? Eu Falta sou só passar o o verniz aqui universo. Eu sou o na... universo todo. A gente é Exatamente. parte do universo. Na... Parte do No universo. cockpit, né? É um Mas, exemplo. Na janela do cockpit. Mas olha tá bom, só. então. Você falou da próxima Centauri, Olha né? como ficou legal o mascaramento aqui. Lá não tem vida, por exemplo. Nossa, eu olho e digo, cara... Lá não tem Porra, não fui eu não. Tem vários Ah, aqui vários foi o universos que não têm mascaramento, ó. consciência. Por que que eu vou me focar só aqui nessa bolinha Aqui azul foi que estamos nós mascaramento, ó. e pegar consciência dessa Tá vendo? bolinha Agora azul aqui foi na e tentar mão, esse espalhar para cinza aqui. todo Agora lugar aqui, ó. do universo? Do Aí lado, não, foi não fecha a mascaramento. conta, Sidney. Aqui esses detalhes, foi Você sabe por que mascaramento. você tá consciente? Pelo seguinte. Por quê? Você não Aqui precisa foi na mão. Agora aqui atrás foi A tudo partir na do mão. momento que você tem uma maquininha, você cria uma maquininha, certo? Que não é orgânica, e essa maquininha demonstra estar consciente. Ó, Você esse pode aqui botar já ela tá em um terminado sistema já. orgânico, vai Só saber falta só quem passar o é. verniz A partir brilhante você só pega no essa maquininha, você cockpit. modifica essa maquininha, certo? Vou diminuir cada vez mais. Não chega o máximo de diminuição. Não consigo mais. É uma réplica. Utilizar a matéria para Eu vou diminuir fazer um máximo. que eu vou fazer um diorama. Subatômica, Esse aqui é a nave do Jango Fett, então, que é o beleza. pai Então, o que que eu faço? do Boba Como Fett como de Star Wars. registradores, Essa aqui é a nave do com a pintura do pai do Boba Fett, de Jango Fett, quando era separatista. E esse aqui é a pintura da mesma nave do Boba Fett, quando a nave ficou pertencendo ao Boba Fett, entendeu? Aí esse aqui é a nave com a pintura quando pertencia ao Boba Fett, filho do Jango Fett. Esse aqui é o Jango Fett, é a pintura da nave do jogo Fett e o pai do Boba Fett. Ah, essa aqui é a nave original do jogo. Tá vendo? Tá vendo que o cockpit aqui é verniz brilhante? Aqui do lado é tudo fosco, mas aqui é verniz brilhante. Só o que falta nesse aqui. Aí eu fiz o molde, né? Essa nave aqui.
fazer a réplica, pra jogar com o pai dele, o Jango Fett, e pra fazer um diorama. Aí eu vou tanto jogar com essa nave aqui, como vai ser também um diorama, entendeu? Vou colocar os tokens aqui dentro. Eu tenho até um Lucy aqui, ó, que vai ser cache. Ficou tanto tempo aqui a pintura aqui, ó, branca, eu não passei verniz e ia dar uma rachadinha. Já que minha pintura branca tá dando rachadinha pra caramba, a tinta branca. Vamos lá tirar o mascaramento do ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Tava consciente. Eu apaguei. Não, é que Júlio César e Apaguei não. Vamos lá. O universo está consciente. O que é consciente? Consciente é tomar ações que mudam Fechar aqui a cortina. que não é natural. Por exemplo, Deixa eu ver teu comentário. Com certeza, essa atenção nos detalhes tem uma grande diferença na finalização nesse. Vou deixar o Luke comer algo aqui antes de voltar para o trabalho. Ok, Tainá. Fica à vontade. Eu vou fechar essa câmera aqui. Vou mudar, né? Era para eu mudar antes de fazer isso, né? Eu vou fogar aqui e trazer ela para cá. Ou coisas que possam integrar e formar com ele um conjunto. Isso na minha definição de consciência. Trazer ela para cá. Talvez seja até mais ampla que a sua. Tá bom. Então vamos lá. Eu achei essa resposta do Arne aqui Para bem, tirar o mascaramento. bem estruturada. A consciência é a capacidade de contemplar a própria existência. Vou tirar o mascaramento do ratinho, do Castelo Rá-Tim-Bum. Não, mas é que tá, Sidney. Se eu... Sim, fala, Júlio. Augusto, desculpa. Eu estou muito... Vou tomar mais esse suco aí. Vou tomar mais. Toma de suquinho. Vamos lá. Bom trabalho. Obrigado. Quais evidências que você tem que esse ser é consciente? Depois eu vou lá na tua live lá pra ver o trabalho que tá fazendo. Não. Não tem pessoal. Deixa eu terminar, cara. Lá, deixa eu afastar pra cá. O Tângelo não fala o nome do Tângelo, não aparece aqui, não pode falar não, é que nem a bruxa de Blair. Não pode falar o nome não. Cá. Qual é o nome da bruxa de Blair? Não quer falar? Não vou falar Colocar não. o urso aqui em cima. Então vamos lá, eu vou te falar um exemplo. É, Uma das coisas que o olhinho dele eu vou pintar talvez a gente esteja dentro de um ser consciente. depois. Agora eu vou tirar o mascaramento. Uma rede neural, todos nós. Bem, a Tânia já foi. Eu vou desligar aqui o microfone. Quando aparecer alguém, eu desligo novamente. Eu ligo novamente o microfone. Previsibilidade de você encontrar um elétron numa determinada camada de um átomo. Então você tem mecânica quântica. Mecânica quântica. Então você tem equações que podem determinar em que área você pode encontrar. Eu tenho até uns livros, se você quiser, eu tenho os livros da USP, eu posso te arrumar. É de domínio público. Pode ser PDF? Isso é física. É física. É uma ramo da física, mas é facinho. Não é bicho da cabeça. Tem apenas algumas equações que você vai precisar relembrar de integrais, derivação, coisa assim, certo? Mas você precisa ver que a forma como eles passam, então tem uma hora... mas o livro é de cálculos ou livro de teoria? Teoria e cálculo. Teoria e cálculo. Mas explica direitinho as coisas, né? Antes de partir para os cálculos. Lógico. Então, o que acontece? Quando você coloca uma previsibilidade matemática em cima de um elemento do universo, só pode ter sido coisa de uma consciência. Não. Na meu ponto de vista. Então você coloca uma previsibilidade. Quando você coloca uma previsibilidade em cima de alguma coisa, você vai diminuindo cada vez mais o erro do caos. Quando você começa a ter menos erro do caos e mais previsibilidade,
alguma coisa estranha está acontecendo. Por isso que eu sou agnóstico. Tá, o que eu então acho? o universo é consciente e é previsível, seria o caso. Na minha opinião, sim. Sim. É consciente e é previsível. Sim, e Se o você... universo é consciente e é previsível, É consciente e Sim, previsível? o universo tem os noção dois. que ele próprio é previsível, no caso, o universo, porque ele é Sim, consciente. Se o universo, exatamente. esse universo tem noção que ele é previsível, Sim, não conseguiu prever que as crianças estariam passando por essa mas situação não aqui. é interesse dele isso. O Não, interesse mas, dele é mas, na- Mas ele tem na- consciência, Sidney. o Mas o dele que não tá nem aí, acontece? não. Mas, por exemplo, eu penso Tá, da seguinte forma. então o universo que você acredita ser Deus é igual a Deus da Bíblia, porque você estava Então, tipo, você não, tava não, não, criticando Deus esquece da Deus da Bíblia. Bíblia. Deus da E, Bíblia é mentira. tipo, Esquece Deus não, da eu Bíblia. sei que é mentira, está tudo numa narrativa, mas dentro da narrativa é um ser cruel. Não, mas Só você que é você cruel tá, porque nós entendemos como cruel. Vida e morte faz ele parte da foi cruel mesma com as coisa. crianças, foi Não cruel com foi as cruel. crianças. A Quem gente foi citou cruel muitos exemplos foi, aqui. foi, Deus da foi o Bíblia foi cruel com escritor. muitas crianças aí na Não Bíblia. foi. Quem foi cruel foi o escritor. O escritor que tratou de crueldade. Sim, mas esse personagem fictício aí, Deus, vamos entrar na narrativa do personagem fictício Deus. É, Ele, como um personagem, foi cruel com as crianças na narrativa, essa que é a Aquele questão. personagem, sim. Mas o Sim, Deus personagem. verdadeiro, É isso que eu o estou falando, universo, mas sem usar muitas palavras, indo direto no ponto. Deus da Bíblia foi cruel com as crianças. sim, sim, Só que sempre. se o universo é teu Deus, o universo está sendo indiferente, é igualzinho com Deus da Bíblia, porque ele é a tem mesma coisa. consciência e é Não, porque é o previsível. seguinte, é o seguinte, o universo, ele não vai pensar antes de te prejudicar, ele vai fazer o que for aqui, para a manutenção do todo. Aqui ele trata só. Até fazer crianças nascerem para passar fome, passar em Não, ele não faz guerras e isso. Quem afins. faz isso somos nós. Então, o que Mas nós não somos acontece? parte do universo. Somos O É, parte universo do nos criou. universo. E sim, nós Então a somos culpa é do parte do. universo, Sidney. Mas aí o Para as universo está crianças pouco estarem a assim. passar fome na guerra, Mas miséria e afins. o universo está pouco se lixando para isso. O universo tem o mesmo trato, se preocupa com você da mesma forma como se preocupa com o cometa. Da mesma forma como se preocupa com o buraco negro. Então o que acontece? Nós apenas evoluímos. Então aconteceu exatamente isso. O que acontece? Se um dia aparecer um ser superpoderoso de civilização nível 6, certo? Aqueles que fazem até realidade, você acha que eles vão querer se preocupar com a gente? Não. Tá, mas A aí, gente, calma aí, Sidney, acho que você apelou aí. Como é que você sabia que seres da civilização número 6 conseguem fazer realidades? não, isso é que Como é que você isso é sabia uma, isso? isso daí esses graus de civilização é um conceito que surgiu através de um astrônomo. Ele criou esse conceito de evolução. A gente ainda está no grau zero. É uma Nós não, parada de Drake, né? Alguma coisa assim, tem esse nome, o acho. nome dele é Kardashev. Grau de civilização Kardashev. Então, o nome dele acho que é Kardashev. O nome desse astrônomo russo. Então, ele criou esse O conceito. nome eu não vou conseguir escrever esse nome russo assim. Deixa eu ver como se coloca aqui. Mas também tem a equação de Drake, né? Um argumento probabilístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas em nossa galáxia e afins. Também tem a equação de Drake, é mesmo isso daí. Fala. Kardashev. pode falar? Nikolai Kardashev, ele era pesquisador Kardashev. russo. Escala Kardashev. Então, por essa escala, nós somos civilização nível zero. Nós ainda não dominamos a energia do nosso planeta. Como é que os Kardashev sabem que nível 6 vão ser seres que conseguem criar realidade? Tipo, como é que ele sabe disso, meu? Isso foi um Onde conceito é que ele tirou escondido. isso? Onde é que ele tirou isso? Não, mas isso é uma definição. Não sei, talvez seja a cabeça dele. Mas o que acontece? Nós somos ainda nível 1. O cara também tomou ayahuasca? Para pular para nível 1, Kardashev. Então, Isso, o que acontece? escala de Kardashev, vou ler rapidinho aqui. Foi Sim. criada para funcionar como um sistema de avaliação de civilizações alienígenas. Exato. Ou é parecido com coisa, que é a equação de Drake? São semelhantes. Uhum. Sim, continua, Sidney, por favor. Então, nessa civilização nível 1, a gente ainda não alcançou nível 1. Nós estamos tentando alcançar, usar toda a potencialidade do nosso planeta. A nível 2, consegue usar toda a potencialidade de sua estrela, do sistema solar. Tanto é que eles estão pensando em fazer uns anéis para colocar em volta do Sol, desmontando o planeta Mercúrio. Fazendo a esfera de Sidney, só tem 3 escalas. Como disse o Augusto aqui, fui pesquisar.
tem ampliada, a escala Kardashev é ampliada. A nível 3 chega até ao nível galáctico. A nível 4, universal. A nível 5, multiversal. E a nível 6 envolve realidades. Isso foi ampliação. Tem um que vai até nível 7 também, mas para no nível 6. Então, essa escala foi ampliada. Kardashev foi até nível 3. Depois ela foi ampliada. Fala, Augusto. Pode falar? Pode, à vontade. Comigo não tem frescura. Se você for me interromper, pode me interromper. Não tem frescura comigo. Tá, vamos lá. Você falou em ordem do universo que tem uma certa ordem no caos, não é? Sim. Vamos lá. Essa ordem só tem agora. Tá, não sei na zona. Tinha planeta batendo em planeta, tinha matéria e antimatéria tudo se anulando uma outra, tinha cometa batendo em cometa, tinha estrela entrando dentro de estrela. Era uma zona. Agora que tá bonito, mais ou menos. Mas agora que tá na hora de acabar. Júlio, ainda pode ser provavelmente uma zona, porque existem galáxias em colisão, buracos negros em colisão. Andrômeda está vindo aqui, sabe? Estão dizendo que já tem estrela da Andrômeda beirando aqui na Via Láctea. Tá vindo para cá. Tipo, as chances de se passarem é alta, mas também pode rolar um... Não, mas a gente não vai... A Terra praticamente não vai sentir isso, porque as estrelas estão muito longe afastadas. uma da outra. Estão muito longe. Só que o problema é se houver muita atração gravitacional. Não sei se no centro da Andrômeda tem buraco negro, né? Mas se houver um buraco negro lá também pode ter essa questão dos buracos negros se atraírem por causa do... Já pensou que bacana? Os buracos negros se atraem, formam um super buraco negro, daí ele come toda... E a gente morre. Quer dizer, a gente não, né? Eles lá no futuro, se ainda existirem, vão morrer. A gente não vai nem estar aqui mais. Não vai nem estar. Mas todo o sistema solar, todo o sistema galáctico, todas as duas galáxias serem absorvidas por esse buraco negro. Então, que ordem há nisso? Tudo. Já pensou se fosse dentro do buraco negro tiver outro universo? Mas aí não. Já não tem teorias e tal. Vamos nos focar aqui nas crianças. Vamos focar nas crianças. Será que o buraco negro também tem crianças aí? Eu só gostaria de ler aqui o superchat rápido. O Augusto César Fortunato. O teu xará aqui, Augusto. Augusto César Fortunato Ramos. Mandar aqui 666. Muito obrigado, Augusto. Disse o seguinte. A escala Kardashev só vai até 3. Sidney só tem que falar que é fé ou crença dele para tentar jogar pseudagem. Ih, apelou. Apelaram, Sidney. Apelaram. Esse daí o cara apelou. Eu falei ainda da escala Kardashev até 3 na original. Depois foi expandida. Canaltech aqui fala sobre a escala Kardashev, quando chega ao nível 3. Daí vai falar do nível 4, indo além da escala Kardashev, que foi ampliada. Peraí, eu tô vendo aqui. Onde é que tá eu também tô no canal Tech aqui, Sidney. Canal Tech, indo além da escala Kardashev. Então ele vai definindo as outras um pouquinho. Tem outros lugares aqui que fala até do 7. Foi esse aí que falou o negócio do determinismo utópico? Oi? Desculpe. Foi esse povo aí que falou o negócio do determinismo utópico? Não. Foi não? Não, acho que não. Deixa eu só um instantezinho. Há extensões aqui, como diz o texto, mas enfim, né? Exato, que foi proposto depois dele. Então tem a escala Kardashev tipo 4, assim vai. Então teve várias extensões, não foi o próprio Kardashev que falou, mas apenas a teoria Kardashev que ficou. Tem extensões do que ele falou depois. Exato. Mas isso é muita viagem, caramba, é muita viagem. É muita viagem, Eu tô lendo aqui, não tô acreditando. Vocês assistiram... É mais fácil acreditar em Jeová. Vocês assistiram Jornada nas Estrelas Nova Geração? Não, na Nova Geração acho que só vi 2 filmes da Nova Geração, 2. Então, o que acontece? Essa série, eu gostava dessa série. Essa série tinha um ser chamado Q. Lá aparece logo no primeiro capítulo, ele faz um julgamento da tripulação.
Nos últimos capítulos se revela como Deus. Um dos últimos, ele fala para Picard, sou Deus, sou Deus. Daí na série. Ele revela como ser divino. Não, ele fala, sou Deus. Ele fala para ele mesmo. Ele fala, sou o seu Deus. Daí que acontece? Quando chega na série Star Trek Picard, que é uma série que já é nova, que está na TV, na segunda temporada, o Picard ele dar uma volta para o passado dele e encontra aquele ser de novo. Só que aquele ser se apresenta mais velho para ele, pode manipular o espaço-tempo. E daí ele chega e fala o seguinte, quando termina, ele faz com que o Picard, ele dá um presente para o Picard, ele faz com que o Picard perdoe a si próprio. Porque o Picard não perdoava, achava que o pai dele tinha matado a mãe dele, só que ele faz o Picard ver que a mãe dele tinha enlouquecido e que o pai dele estava protegendo. Você viu essa série? Você viu o finalzinho, quando ele fala, o Picard... Não no final, não. Na segunda temporada, o final, esse ser chega pro Picard e fala uma frase. O Picard fala, por que eu? Falei. Ele fala para ele, até os deuses têm seus preferidos e você é o meu. Ele dá para entender que ele vai morrer tudo, mas ele não morre. Na terceira temporada, no final da terceira temporada, ele aparece novo. Só que ele vai guiar o filho do Picard. Bom, eu sinto muito por cortar de forma brusca, né? Mas às vezes tem que agir mesmo assim, porque o tema se desvia bastante. Denilson, seja bem-vindo, meu querido. Está muito longe. Se ele não quer responder, eu perguntei para ele se o universo é consciente e tal. Ele disse que o universo está nem aí para as crianças também, mas enfim. O universo é igual a Javé, no caso, né? É igual. Até pior. Fala aí, agora Denilson. é pior. Tá. Vou passar para o Denilson. Denilson, seja bem-vindo, meu caro. O tema é 1 de junho, Dia Mundial das Crianças. Contextualizando aqui, hoje é Dia 1 das Crianças, enfim, é Dia Mundial. E estávamos falando assim de algumas passagens na Bíblia onde Deus tratou mal as crianças, mandou matar, ele próprio matou também no dilúvio, o primeiro filho de Davi e afins, né? E também estávamos falando que no mundo mais moderno, assim, né? A gente ainda vê esse tipo de coisas acontecendo, né? E para quem acredita em Deus, Deus está lá, tem muitas crianças morrendo e tal, e Deus só está olhando, fazendo nada e afins, né? O que você manda sobre esse assunto? Boa noite. Fala aí, Richard. Boa Boa noite noite a você aí. Boa noite de novo. Aí, eu tava lá. O Augusto já estava lá na live. Tava lá. No meu canal, né? E também o Sidney aí. Boa noite, Sidney. A gente já se encontrou. Boa noite. Até aproveitando agora, né? E galera. Também, né? Galera, para quem estava na live do Denilson já, né? Já conhece, enfim, mas para quem não conhece Denilson, esse é o Denilson Ateu, ele tem um canal chamado Denilson Ateu, com o mesmo nome que está aqui. Vão lá, se inscrevam, curtam, que tem vídeos bons aí. Ele tá fazendo vídeos de comédia também. Opa, comédia é bom. Tá fazendo comédia. É stand-up ateu, né? Isso, stand-up. É stand-up ateu, né? É um quadro lá, né? Sempre troco aqui. O Sidney tem um canal chamado História e Ciência. Ciência e Filosofia. E Filosofia. É muita coisa. História, Ciência e Filosofia. Exato. Mas é fácil achar, tipo, porque se botar História, Ciência e Filosofia, pode aparecer muita coisa aí. Depois eu passo para você o link desse canal. Tá, melhor é que me botem os links aqui no chat privado, aí eu coloco no chat em público. Beleza, deixa eu entrar aqui no meu canal aqui, pelo grandão aqui para TV Grande. Augusto César disse que ia criar canal, cara, o canal. Não, eu ia fazer um canal, só que eu acabei não fazendo porque ia dar problema demais na igreja. Ia dar problema. O Augusto é aventureiro, ele queria fazer vídeo na igreja. Ia dar bagunça demais, É melhor não fazer, não. O canal aqui Manda tá aparecendo lá lá no... Tô familiarizado porque tá aparecendo lá no canal, né? Já estavam falando de outro tema aí, fugindo do tema, tá aparecendo lá no Pois canal. Aham. Mas é um bom tema, né? O dia 1 de junho, Dia Internacional das Crianças, né? Eu achava que... Eu não sabia não que era dia 1 de junho, não. Eu acho que é porque o cara confunde com o Dia das Crianças, né? Que é em outubro, é dia 12. O cara meio que confunde, né? Eu não sabia não. No Brasil é em outubro, então dia 12 de outubro, acho isso. Mas também comemora-se em outros países no dia 1. Sim. Como Dia Mundial da Criança. Era uma informação que eu não tinha. Em relação ao que você falou aí do Deus da Bíblia,
o que ele faz em relação às crianças, né? São várias passagens, né? Você já deve ter mostrado. E uma mais marcante é o dilúvio, né? Que ele matou grávida, bebê, matou tudo, né? Então, você vê como ele era com as crianças, né? E outra coisa em relação à criança, que a gente observa que esse Deus bíblico realmente não existe, é a questão de... Continua, por Denilson. exemplo, uma criança nasce com câncer, por exemplo, e outra pessoa nasce com câncer, ali passa um tempo, sofre até morre, e outra pessoa que, sei lá, comete coisas horríveis, né, tipo Hitler, vive a vida inteira, outros traficantes aí têm uma vida maravilhosa e acaba, sei lá, se suicidando por ele mesmo, então morrendo de velho. E a gente vê que qual é a... parece que não tem uma balança ali, não tem uma balança, pelo menos moral, né? As crianças morrem jovens, bem novas, sofrem, e adultos que estão fazendo coisa que a gente, assim, pelo menos na nossa sociedade, é errado, a gente sabe que é errado, sei lá, matar, fazer tudo que esses caras fizeram, e ainda conseguem ter uma vida legal, ter uma vida boa, e, e aquelas crianças não tiveram a oportunidade, né? Então a gente observa que realmente, observando a natureza, a realidade realmente não existe esse Deus, e aquelas passagens da Bíblia, aquilo tudo era tudo questão humana que eles atribuíam a um Deus, né? Para não dizer que era eles, né? Porque o ser humano é bem egoísta e também não gosta de assumir as suas responsabilidades, então eles atribuíam essas atrocidades que eles faziam aos deuses, né? Então minha fala é essa aí. Até teve um momento aí que o Sidney estava meio de implicância comigo, falando que não, mas não é Deus da Bíblia, não é Deus da Bíblia. Depois a gente se acertou, porque eu estava falando do personagem bíblico Deus, né? Porque ele é um personagem construído por caras que Nós, estavam cometendo nós atrocidades. Essa é a entramos aqui questão. até de ET. ET, buraco negro, Vinama, né? É, Vimana, sei lá o que é aquilo aí, disco voador dos indianos. sei lá. Um ser com rins nas costas. Vocês se lembram de alguma passagem que tem um ser com rins nas costas? Rins nas costas? É, achei muito Você bizarro lembra, Nilton? esse negócio. Depende da Tem tradução. aquele caramujo que caga na cabeça, né? Mas com Quem? rim nas costas. Né? O caramujo, né? Aquele Mas é um espécie caramujo aí caga de na quadrúpede. cabeça. Eu acho que tem um rio nas costas. Ai. Mas Enfim. eu não conheço, não. O Nildo pode É, conhecer. rolou muita maluqueira aqui, perderam muita doideira aqui. Perdemos foco. Tá, Nildo, seja bem-vindo aí, meu querido. Hoje é dia 1, Dia Internacional dia 1 de junho, né? Dia Internacional das Crianças. Eu sei que no Brasil é dia 12, mas enfim, só peguei essa ocasião para fazer uma live aqui. E o contexto é esse daqui, né? Como já vê tratar as crianças, a gente sabe muito bem como tratar as crianças na Bíblia. E por que não faz, para quem acredita, por que não faz nada nos dias atuais? Para quem acredita nesse Deus, sabe? E a gente vê muita criança morrendo em guerras, passando fome e afins. Então, Richard, boa noite a todos. É o seguinte, cara, ele poderia, se ele existisse, ele poderia resolver o problema de muitas crianças simplesmente fazendo com que essas crianças nascessem de pessoas que quisessem crianças, que teriam amor por essas crianças. Eu tô falando isso, cara, assim, porque eu vi a sua live aqui e eu tenho uma amiga, cara, ela, acho que a coisa que ela mais queria no mundo era ser mãe, e ela não pode, sabe? E eu sinto, eu vejo ela, eu a vejo, cara, e eu sinto a tristeza que ela sente, sabe? Ela trata os sobrinhos, os amigos assim, você precisa ver a maneira que ela trata todas as crianças, porque ela gosta muito, ela queria muito ser mãe, e ela não pode. Aí o que acontece? Já